Acho que... Ei, som, 1, 2, som. Só que eu só sei. 1, 2. Vou mandar pra todo mundo ali. Se for no meu celular ou no teu? Ver como o pessoal começa a entrar. Uma hora tem que chamar ela aqui. Vou fazer sim. Ela tem uma palavra muito profunda sobre disciplina. Disciplina espiritual. Vai ser interessante. Bom, pessoal, vamos entrando. Vai compartilhando aí, curtindo, mandando para todo mundo pra gente ter um bom acesso e alcançar o maior número de pessoas possível. Tá bom? Já vamos estar começando mais 2 minutinhos aí no máximo. E já vai estar dando nossas primeiras palavras aí. Hã? Anderson. Pessoal, vamos entrando. Já vamos logo já iniciando. Antes de a gente começar, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero fazer aqui a divulgação da loja da Esther, tá bom, pessoal? Pode mostrar, acho que é mais fácil, fica mais perto. E, pessoal, é a loja da Esther, ela é ali do lado do mais atacado onde o Polo, Avenida Fernandes Bastos, 1205, se eu não me engano. Ela tem a moda gospel, a livraria, esses são o Daniel vai estar mostrando ali mais perto alguns dos títulos que você pode encontrar lá na loja. Vários títulos gospel, assim, tem devocional, Bíblia, aquele maná, tem bastante livraria gospel, assim, bastante conteúdo para você que gosta de ler, você que quer ler, Bíblia para adolescente, para criança, bastante artigo. Também eles vendem lá artigos da Natura, Boticário, Eudora, então você vai estar lá. E hoje, como a gente fez na última live, a gente vai estar sorteando. Só que dessa vez vai ser um pouco diferente. A gente vai estar sorteando um devocional, uma caixa de sabonete e um livro, tá bom? Mais pro final. Como é que vai ser hoje, pessoal? O nosso primeiro sorteio do nosso primeiro devocional, que você vai a partir de amanhã já poder retirar lá na loja, é o seguinte, assim, ó, eu vou falar uma palavra agora e vai chegar um momento da live que eu vou perguntar qual que é essa palavra que eu falei no começo. Tá, eu vou falar tipo uma palavra assim, eu vou fazer assim uma palavra, Anderson. Uma palavra. Uma palavra pode ser cajado. Cajado. A nossa palavra-chave é cajado. Vai chegar lá 40 minutos da live, eu vou perguntar qual que é a nossa palavra-chave. Quem falar o primeiro aqui, ganha o devocional. Então tem que ficar assistindo até... Tu vai ficar preso lá. Tá bom? E depois quando a gente falar essa, a gente vai falar outra palavra e depois sortear ali o pessoal. Tá bom? Então vá curtindo, compartilhando, pra gente ter um melhor acesso possível. Então, você que não tem o hábito de ler, comece a ler. Tá bom? Quem lê tem futuro, tem boas palavras, tem um português apurado. Isso. Tá bom? Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos, todos os amigos aí que estão nos assistindo. E eu queria agradecer o Anderson por ter aberto esse tempo corrido que ele tem, né? Essa correria santa aí, para nos atender, mesmo sabendo da nossa pequeneza e tudo que a gente está começando esse trabalho. Mas eu queria te agradecer, tá bom? Sinta à vontade, eu sei que tem muito que aprender junto contigo aí e tudo que a gente vai conversar aí também, né, Daniel? É isso aí. Então você que está aí já assistindo, vai compartilhando, ajuda a gente para alcançar mais pessoas, porque talvez algo que
seja tratado aqui nesta noite, em meio a esta conversa, possa ser algo que alguma pessoa esteja precisando ouvir. Então a sua missão é compartilhar o máximo possível. Isso aí. É isso aí. Anderson, suas primeiras palavras aí. Primeiro quero agradecer o convite, né? Foi um prazer estar aqui. Eu comentei antes de nós ligarmos as câmeras aqui que para mim é um desafio, né? Eu não estou acostumado com câmera. Até a gente brinca lá no pessoal da igreja e fala, cara, vamos gravar uns vídeos, vamos gravar uma chamada. Eu falo, cara, me dá um microfone, me dá uma igreja com 1000 pessoas aqui. Agora não me liga uma câmera na minha frente. Mas muito bacana, é um grande desafio. E eu creio que a gente tem que usar essa poderosa ferramenta da internet para estar compartilhando o evangelho, né? De toda e qualquer maneira. Eu creio que se Jesus estivesse na Terra hoje, era o que ele estaria fazendo, compartilhando através da internet para que mais e mais pessoas recebam a mensagem do evangelho e a gente possa ter comunhão, né? Eu creio que a chave disso tudo vai ser a comunhão. Cada um, né, pega uma experiência daqui, uma dali, e quem está assistindo também compartilha conosco através dos comentários, recebe da gente, né? E através disso a igreja vai multiplicando. É verdade, eu sei que a gente, através de tudo isso que a gente está fazendo, eu pelo menos acredito, nós acreditamos que é um agir de Deus, é uma ferramenta que o Senhor nos deu para conseguir conectar de alguma maneira um pouquinho de cada um, para a gente aprender, para que não a igreja cresça, mas o reino avance na terra através de cada um de nós, né? Mandar um abraço pro pastor Juliano, que está nos assistindo aí, tá fugindo da gente, né, pastor? Então... Abraço, aqui, pastor. Aproveita as férias aí, pastor. Aproveita que o ano é longo. A pastora Daia, da Bola, também tá na hora de retirar teu livro lá, pastora. Tá bom? E a gente tem marcado com a senhora aí também, que a gente falou com o pastor Michael aí. Tá bom? Beleza. Então tá aí, o Anderson, ele, pra quem não conhece, ele é aqui da Igreja Batista Filadélfia de Tramandaí. É líder de jovens, né? Isso líder aí. de célula também ou não? Só de jovens. Só Ministério de Jovens. Só ministro de jovens. Então ele vai estar contando um pouco da história dele, um pouco da sua conversão, até ele chegar onde ele está hoje. Então eu queria, nessas tuas primeiras palavras aí, tu contar para nós como é que Jesus chegou até ti, ou tu chegou até Jesus. Sim. Como é que foi essa tua trajetória aí. Tu nasceu em um lar cristão, o pessoal te conhecia, daqui a pouco, até o pessoal que é da igreja não conhece um pouco muito do teu testemunho, talvez, né? O nosso jovem está acostumado, eu falo direto. Mas daqui a pouco o pessoal da igreja, quem não conhece também, Claro. e tuas palavras aí. Benção. Cara, eu posso dizer assim que eu fui um dos encontrados por Jesus. Eu não tive mérito nenhum, não tenho mérito nenhum em nenhum momento, eu tenho certeza que somente a graça do Senhor nos alcançou, né? Mas bem engraçada a nossa história, né? A gente olha assim, todo mundo que vai contar o seu testemunho pode dizer, cara, Jesus foi muito doido comigo, o jeito que ele me tocou, o jeito que ele me chamou, o jeito que ele me evangelizou, né? Ou às vezes aquele que nasceu em lar cristão, que não foi o meu caso, né? Pode dizer também, quando eu tinha tal ano, o Senhor falou comigo, e todas as histórias são surpreendentes, né? Porque o Senhor é surpreendente, né? Sim. E eu e minha esposa fomos encontrados por Jesus, nós servíamos uma terreira de Umbanda. Então, desde os meus 13 anos de idade, mais ou menos, eu frequentava Umbanda, nós tivemos experiências sobrenaturais em casa, assim, um agir de Satanás mesmo para aprisionar a nossa família toda nessa religião. E comecei a frequentar desde os 13 anos, e ali, sempre indo toda semana, se não toda semana, cada 2, 3 semanas indo. Com 17 anos eu conheci a minha esposa, Sara, nós começamos a namorar, logo com 2, 3 meses de namoro, a gente já estava morando junto. E ela começou a frequentar Umbanda junto comigo. Então nós ficamos ali dos 17 até os 20, foi quando eu me converti, nós éramos frequentadores da Umbanda. E isso foi um tempo que o Senhor foi nos buscar dentro da terreira, sabe? Eu era eu sempre fui muito com afinco, sabe, naquilo que eu tenho, né? Eu tinha poucas coisas para lidar, né? Mas aquilo que o Senhor me dava, mesmo antes de me converter, eu sempre coloquei muita determinação naquilo. Então, até mesmo comprometido, essa é a palavra. Eu tinha muito comprometimento com aquilo. Eu achava que aquilo ali era, a solução dos meus problemas. E a minha esposa veio, começou a frequentar comigo, ela viu como é que funcionava, participou uns 2 anos, né, junto comigo ali, até que chegou num dia que ela estava trabalhando, Nacional do Imbé ainda, e aí o Senhor colocou uma mulher para trabalhar junto com ela no mesmo setor, que é a Edara, nossa líder lá da Igreja Batista. Uma bênção de Deus. Podem convidar a Edara e o Douglas para estar aqui também, que tem boas histórias. E aí ela começou a evangelizar a Sara por tabela. Primeiro a Edara trabalhava numa mesa, uma colega aqui e a Sara na outra mesa. Todas na mesma sala. E aí a Edara começou a evangelizar essa outra colega, porque a Sara nunca tinha dado abertura, porque nós éramos de Umbanda, então nunca nem ouvimos sobre a igreja. E aí num determinado momento Jesus fez
enredo dele, né, o arranjo, e a Sara começou a abrir os olhos. Ela começou a ver que coisas dentro da Umbanda onde a gente estava frequentando não estavam certas, que resultados daquilo que nós estávamos fazendo não estavam certos. Parece que a gente sempre estava com uma pedra amarrada nas pernas, assim, nunca prosperava, nunca dava nada certo. E aí Jesus foi abrindo os olhos dela. Até que chegou no momento ela falou, bah, amor, eu vou começar a ir na igreja da minha colega lá da Edália. E eu falei, cara, nada a ver. Eu não vou nessa igreja aí dos crentes, tá louco? Sempre teve aquele preconceito de crente, né? Não, Sim. eu não vou. Pode, se quiser pode ir, mas eu vou na minha Umbanda aqui, tu vai na tua igreja. E aí começou, só que daquele momento que ela teve os olhos abertos por Jesus, ela começou a me abrir os olhos. Então ela foi muito sábia, muito bem aconselhada pela liderança da igreja. Ó, não incomoda teu marido, deixa ele no tempo Vai na dele, manha. Jesus vai ganhar ele, né? Seja uma mulher sábia. E ela foi essa mulher sábia. Ó, a Siri falando comigo aqui. E aí o que aconteceu? Ela foi essa mulher sábia, foi deixando aos pouquinhos. E aí ela sempre orando, o pessoal da igreja sempre orando, e uns 10 meses depois, eu sei essa data porque ela recebeu uma Bíblia quando ela foi na igreja com a data, e eu ganhei uma quando eu também me converti ali, tinha a data. Então foi uns 10 meses depois, assim, que eu aceitei. Eu comecei a olhar assim, cara, realmente tem alguma coisa errada. Daí quando eu queria ir na Umbanda, ela falava, não, quem sabe espera mais um pouco, final de semana eu vou na igreja, as coisas vão melhorar, não vai. E aí eu começou a ir me ganhando aos poucos, né? Chegou num momento que eu falei, cara, eu vou conhecer essa célula. Né? A célula, para quem não conhece, é um pequeno grupo. Né? Acho que a maioria das pessoas conhece um mover via célula, né? Movimento. Então, a gente ia numa célula na casa dos nossos líderes, Marcelo e Tati, na época, né? E aí eu fui frequentar. Só que quando eu fui frequentar lá a célula, eu fui como um cético. Eu sou muito lógico nas coisas que eu vivo, assim. Eu preciso de uma razão, de um porquê para tudo, né? Aquele mesmo. Eu preciso desse porquê. E aí eu comecei a ir na célula, comecei a perguntar muito. E o Marcelo, que foi o nosso líder de célula ali, foi muito usado por Deus. Muito paciente. Né? Sempre ensinando tudo através da palavra de Deus. E eu falava, cara, será que não tem uma coisa fora? Será que não tem nada? Tudo que eu falo aqui ele tem uma justificativa. Tudo que eu digo tem uma coisa dentro da palavra para justificar o que está acontecendo. E aí eu falava, cara, mas tem alguma coisa aí. Então não pode ser só isso. E aí um dia, né, passou algumas semanas. O Marcelo chegou a mim e falou, mano, agora tá na hora de tu no culto, vamos? Eu disse, bah, culto. Eu fui criado na igreja católica e depois fui pra Umbanda. Então, a igreja católica, eu olhava aquelas missas e falava, bah, Eu fora. Achavam que era mais ou menos a mesma coisa. Achava que era mais ou menos a mesma coisa, que coisa mais chata. Só que Jesus, dentro do seu arranjo, né, ele colocou um pastor convidado pra pregar no dia que eu fui no culto. E esse O pastor... Marcelo tá assistindo ali. Ele botou. Marcelo tá ali? Aham. Bênção de Deus. Bênção, Marcelo. E aí ele colocou um pastor visitante pra ministrar no dia que eu fui no culto, né? Não era o pastor Juliano que estava pregando. E quando eu cheguei lá, o pastor ele pulava em cima do altar, ele berrava em cima do altar. Ele era do reteté, do fogo. E o Marcelo e a Tati, eu fui saber depois, Apavorado. né? Apavorado. Não, nunca mais perdemos o homem. Nunca mais vai botar os pés numa igreja. A Sara apavorada, o que vai ser, o que vai ser. Só que eu tava na segunda fileira, talvez, ou na primeira. E eles não conseguiam ver que eu chorei do início ao fim daquele culto. É do momento que tocou o primeiro louvor até o pastor pregar o apelo final, eu chorei do começo ao final. E aquilo ali foi como se eu tivesse encontrado, né? Jesus me encontrou, né? Mas foi como se eu tivesse encontrado aquilo que eu busquei a minha vida toda. E eu falei, cara, não acredito que estava aqui o tempo todo. Eu busquei em igreja, busquei em relacionamento, busquei em empresa, busquei em tentar ganhar dinheiro, busquei na religião e não encontrei. E aqui dentro dessa igrejinha simples, nós tínhamos uma igreja ali que era um quadradinho de madeira todo quebrado, né? E quando era aquele outro endereço Era outro mais pra endereço cá, ali. Chovia água dentro que, meu Igreja Deus, de madeira. jorrava. Perto da Enter ali, né? Exatamente. Do lado do dog do Guilherme Isso, ali. entre Agora é uma o dog. revenda de carro. Nós tínhamos uma igreja igreja ali. E naquela igrejinha simples tinha umas 25 pessoas, o Senhor me encontrou. E eu falei, cara, é isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. E aí na outra semana eu já falei pra Sara, amor, nós separa os domingos, separa, acho que era uma quinta-feira, o dia de célula, separa isso aqui é a nossa vida agora. E ela se surpreendeu, meu Deus, como assim? Não tinha como explicar. Foi um avalanche, assim, do Senhor mesmo. Foi um arrebatamento, como se o Senhor tivesse trazido de volta a ovelhinha que tinha sido roubada por Satanás, assim, sabe? Eu acho que nós não vamos ofender ninguém falando que é Umbanda. Não. Até eu te falar isso, porque a gente tem uns conhecidos aí
que eles eram. E esse tempo tava alguém pregando na igreja e falou sobre isso, sabe? E eu falei, mas eu não sabia que a gente fazia mal pras pessoas. Sim. Eu não sei se tu pudesse explicar alguma coisa nesse sentido, Cara, assim. É muito Tu, incrível. tu entendeu o que eu tô dizendo, Sim. assim, né? Não, mas eu nem Pessoal- fazia mal pra ninguém. Mas O pessoal de religião, até se algum dia estiver ouvindo esse daqui a pouco podcast... pode ser que alguém esteja ouvindo que daqui a pouco tá tentando se libertar e precisa de uma ajuda, de uma palavra, né? Sim, Então, até porque tu pode dizer como foi a saída também, talvez Com certeza. não tenha sido tão não foi simples, tão, né? não, Tão não fácil. foi tão fácil. né? Não, nunca é, não é fácil. A saída de uma casa de religião não é fácil, né? Depois que a gente passa anos assim dentro, as armadilhas psicológicas que são colocadas dentro das pessoas para aprisionarem elas lá dentro daquele lugar é muito profunda. Mas primeiro, fazendo o adendo aqui, né, as pessoas que estão dentro dessa casa de religião, que se estão nos ouvindo, ainda não conhecem o evangelho, talvez fiquem um pouco assustadas, né? Porque a pessoa que está lá, ela não sabe o que está acontecendo. Porque para lá, né, quem está lá é montado um cenário que é a melhor coisa do mundo. Nós estamos ajudando pessoas, nós estamos nos conectando com seres, né, que a gente não sabe o que é, mas são seres que sabem da nossa vida. E aí eles fazem promessas de melhoria, de prosperidade, de um monte de coisa. Começam a colocar armadilhas mentais, prometendo que se você não fizer tal banho, tal promessa, tal trabalho, você vai ter esse tipo de aprisionamento pela inveja, pelo mal olhado, porque tem um espírito maligno te rondando e você precisa fazer isso. E todas as semanas nós vamos lá tentando tirar um mal que não tem como sair. É como se a gente estivesse tentando lavar uma roupa suja na água suja. Nós vamos lá, vamos lavar. Parece o primeiro momento que quando nós tiramos da água ela está limpa, mas na verdade ela está tão suja quanto ela entrou dentro da água. Então eram efeitos paliativos, né? Porque eles não têm a solução. Não faz efeito né? nenhum, na verdade. Agora, a história dessa saída também tiveram mais pessoas que participaram disso, que Jesus usou no meu serviço. Eu trabalhei alguns anos no Camelódromo de Tramandaí. E pessoas que iam na igreja, iam lá, conversavam comigo, falavam, cara, por que tu tá procurando, tu crê que isso aí que tu tá buscando é de Deus? Eu falava assim, cara, eu creio, a gente ajuda as pessoas que são lá são maravilhosas, as pessoas que servem na casa são espetaculares, né? Dedicam a sua vida pra isso. E ele falou, mas crê nisso, agora, mas tu crê que tu tem acesso a Deus diretamente através de Jesus? E eu, com uma origem católica, eu falei, claro, eu creio, Jesus morreu pelo meu pecado, eu tenho acesso ao Senhor. E ele falou, mas por que tu tá pedindo ao assistente se tu pode pedir direto ao dono? E aquilo me levou a pensar assim, cara, é verdade. Por que eu tô passando e dando a volta por um assistente se eu posso ir direto ao dono? E aí foi encontrando esse dono que eu tive essa libertação de falar, uau, eu não preciso fazer vários rituais para ter esse sentimento de paz. E essa paz não vai embora, é uma paz que permanece, né? Sim, enquanto tu tava lá no começo indo pras células, tu ainda participava? Ou Não, tu já tinha pausado já. Parou já. Não tinha decidido me afastar, Sim, mas já tinha pausado. já não tava A indo. partir do primeiro culto que foi, tipo assim, já não Exato. apareceu mais. Do culto em diante eu falei, cara, Jesus existe, o sobrenatural existe, a igreja é poderosa, o Espírito Santo está aqui. Eu não sabia quem era o Espírito Santo, mas eu sabia que algo diferente estava ali. Eu falei, cara, isso aqui é mais poderoso do que qualquer coisa que eu já experimentei na minha vida. Ainda não era uma decisão de não ir mais lá, mas não tinha mais ido, no caso, depois Não do tinha primeiro mais ido. culto. Exatamente. E aí a saída, né, teve essa decisão. Depois, claro que lá dentro a gente fala, as entidades falam, né, tu tá fazendo aliança conosco, se tu se afastar coisas ruins vão Te acontecer. ameaçar, tipo assim. Eles não te ameaçam na tua cara, assim, mas eles deixam, né, Sim, te dão... coisinhas não soltas, fala, né? não. E aí, se tu se afastar, alguma coisa vai acontecer. tu vai E precisar chegou fazer um ritual. o cara lá que é o chefe lá pra ti, por que tu vai sair? Não é bem assim. Não, porque eu Não. simplesmente desapareci. Não, Eu ia lá... Não chegaram a ir atrás de ti. Não. Chegou num tempo que eu só não fui mais e eles não me procuraram mais. Eu creio que também Jesus estava Sim, guardando até já, né? Porque eu sempre fui essa pessoa lógica, né? Como eu falo, que eu preciso de um propósito para todas as coisas, mas depois que me mostrou o propósito... Já era, esquece. E tinham me mostrado o propósito da Umbanda, então aquilo estava enraizado em mim. Sim. Né? Aquele poder Te sobrenatural. convencido. Tinham me convencido. E aí o que aconteceu? Que Jesus colocou a mão nisso, protegeu, né? E eu fiquei um bom tempo ainda com medo, ia dormir, às vezes não conseguia dormir, insônia, ataques, né? A gente pode falar, né? Ataques malignos na Sim, mente, com né? certeza. Para que aquilo não perseverasse. Até que eu me converti em abril de 2013. Em outubro de 2013, 6 meses depois, mais ou menos, a gente foi no encontro com Deus.
Não sei se você já conhece, o Encontro com Deus é como se fosse um retiro, porém a gente não faz nenhuma atividade que não seja buscar a Deus naqueles 3 dias ali, né? É buscar um encontro com É Deus buscar um mesmo. encontro com Deus. É fantástico. E naquele encontro com Deus, eu posso dizer que ali foi a determinação da minha conversão. Né? Lá em abril eu tinha aceitado a Jesus e falei, cara, eu quero essa vida pra mim. E o encontro com Deus foi a minha conversão, o divisor de águas. Foi quando eu orei Deus face a face mesmo, que ele mudou toda a minha vida, toda a minha história. E como é que foi o pré-encontro com Deus, a semana antes? A semana foi turbulenta demais, né? A gente... Quem não sabe, assim, quem não conhece Encontro com Deus, esse retiro ele é muito intenso, né? No sobrenatural. Então, Demais. se tu vai a primeira vez, ainda mais, tipo, no teu caso, aquela semana ali é violento. Violento. Vai chegar até sexta-feira ali, um pouquinho antes de ir, tu já tá quase Mas eu dou desistindo. graças a Deus que a gente participa de uma comunidade, né? Uma congregação muito de Deus, muito de Deus. verdade. Então as lideranças ora 21 dias, jejua antes, né? Desse encontro. 21 dias de oração, jejum, intercessão, clamor pela vida dos servos, dos encontristas que estão indo, né? Então naquele encontro eu descobri que Deus era vivo, mas eu também descobri que as coisas que eu fazia pertenciam a um reino maligno, né? Não pertenciam E que existia uma guerra, uma batalha Exatamente. em tudo que estava envolvido ali, né? Mas ali eu descobri que o Espírito Santo habitava em mim, sabe? Ali eu fui cheio, fui start, batizado aquele pá. com o Espírito Santo, né? Naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo e aquilo despertou um divisor de águas. A partir daquele momento eu pude dizer, cara, agora eu sou um cristão. É Agora eu isso. sou um homem de Deus e não tem entidade alguma que tem poder contra aquilo que está dentro de mim. Né? No encontro com Deus eu tive a revelação disso. Antes podiam até me ter pregado isso, tentado me ensinar, mas no encontro foi a revelação. Foi quando o Espírito Santo tirou o véu, né? E falou, uau, Deus habita em mim. Agora eu não preciso mais temer, A palavra né? Disney quem convence é o Espírito Santo, né? Exato. Foi a tua conversão mesmo, no caso. Foi Então. minha conversão mesmo. Ali eu pude realmente determinar e falar, cara, a minha vida é de Jesus. Não tem mais. Top. Manda um abraço pra quem tá nos assistindo aí, Pastor Maico. Tem bastante gente assistindo, a Irmã Grace, a Lu, Samuel, quem mais? Tem tanta gente, Edara, Marcelo. Tem bastante gente nos assistindo. Continue nos assistindo, pessoal. Compartilhando, envia aí, tem ali o aviãozinho, manda o aviãozinho pra todo mundo, pra gente ter... Comentem aí se tá tudo ok no som também, nos Isso, 3 se quiser microfones. mandar sua pergunta também, fique à vontade. E como é que foi, tipo, depois daquele teu culto lá, voltando antes do encontro ali, quando tu deitou na cama, assim, cara, é isso que eu quero e não vou mudar mais. Ali, eu sou... Sabe aquele pós ali, terminou o culto, terminou aquilo ali, eu digo assim, tipo, no sentido, quando a música parou, Sim. quando não tinha mais ninguém falando e mandando tu levantar a mão. Eu tava lá deitado na cama, assim, conjecturando, e tá, e agora, Deus? O Sim. que vai ser? Cara, eu tinha um sentimento de... como se eu tivesse realizado todos os meus sonhos naquele instante. Eu não sei... O sentimento que eu tinha dentro de mim sempre foi um buraco muito grande. Sempre tentando preencher com coisas diferentes, né? Então, sempre a minha alma estava sedenta a algo. Quando encontrou o Senhor, ela foi saciada. Então, eu pude dormir um sono que eu não tinha dormido em anos. Sono do justo. Sono do justo. E se perguntar pra minha esposa, eu tinha mania de aquele síndrome do pânico, né? Problema de perseguição. Não é síndrome do pânico, na verdade. Eu tinha problema de perseguição mesmo. Não sei como é que se chama essa síndrome. Não sei. A Mas- pastora Dai tá nos ouvindo aí, pode dizer então o ela nome pode dar que uma é. dica. Mas assim, ela eu sempre ajuda a gente. O nível desse sentimento de perseguição que eu tinha é que todo dia eu ia trabalhar e quando eu voltava eu ficava imaginando a minha casa pegando fogo. Eu ia dormir e eu ficava pensando que um ladrão tava arrombando a casa. Eu Deus. eu imaginava Perturbadaço. tragédias. A minha esposa saía de moto sozinha, que na época a gente não tinha carro, e eu pensava, cara, Vai ter um acidente. se acidentou, já era. Então eu dormia todo dia, 4 horas, 4:30 da manhã, vencido pelo sono, assim, Sem porque paz, eu não né? conseguia dormir, sem paz. Via vultos, barulho dentro de casa. Ninguém acreditava em mim que eu via essas coisas. Ninguém acreditava. Sim, mas né? O diabo ele começa a ir na mente, tá Minar atacando, nossa né? mente, né? E aquela noite foi um sono dos justos. Foi E a tua daquele família em poucos. si, tipo, na religião, eles eram também ou era só vocês dois? Não, toda a nossa família era, né? Aí a minha irmã mais... a irmã as músicas. Eu vou Nem excluir passa- essas músicas, Foi eu não automático. escuto mais.
né? Essas músicas não me saciam mais, eu preciso de algo novo. E aí comecei a escutar só músicas gospel. E não porque alguém me falou, um líder me disse, um pastor disse no púlpito, não. Muito pelo contrário. Nós somos obrigados, né, por Deus, nós somos induzidos, nós somos incumbidos de ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus nos ensinou foi: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Então é isso que é o nosso dever, né? Ensinar as pessoas a isso. E é bem isso aí mesmo, né? Só que, infelizmente, as pessoas ela têm um hábito de transferir responsabilidade, né? Sim. Até sexta-feira eu tava falando com os jovens aqui, aí eu falei assim, quem é que acredita que Deus usou Abraão? Aí comecei, quem usou Moisés? Que Deus já usou não sei o quê. Quem acredita que Deus pode me usar? Aí já não foi... Não. Quem acredita que Deus usa aquele irmão ali? Deus usa aquele irmão. E aí quem acredita que Deus... E tu acredita que Deus pode te usar? Aí eu falei pra eles, às vezes a gente tem muito mais facilidade de acreditar que Deus pode usar os outros, mas quando é a gente prefere chegar, não, Deus, fala através de Moisés. Sim. E isso eu acredito que impede muitas vezes das pessoas conseguir ter uma experiência mais com Deus, né? Com certeza. E falando em experiência com Deus, e tu que é o entrevistado, mas eu falo também, tá? Fica à vontade. Todo mundo me xinga. Casa. Todo me xinga. Tava ouvindo o Hub, não sei se chegou a ver esse episódio. Tava falando de experiência com Deus. E tinha um cara lá, ele contando testemunho, que ele precisava ter muita experiência com Deus, e aí ele falou que ele mora nos Estados Unidos, Nova York. Aí ele falou que contou tive um sonho. Contou pra ele, tava contando pro sonho. Aí, tá. Aí ele tava num metrô, em Nova York, no caso, né? E aí fui entrar dentro do metrô, fui no banheiro, se eu não me engano, que ele falou. Mais ou menos assim. Aí ele vai entrar no banheiro, e quando ele entra, ele tá dentro com uma sala de escritório no Japão. Teletransportado. Os caras falando isso no sonho dele. Ele, chegou os caras do Japão, e os caras, numa mesa, como ele falou que tinha muita gente, empresários, assim, e os caras tudo falando japonês, e ele conversando com os caras, e começou a falar de Jesus pros caras, começou a falar de Deus, e começou a falar da palavra pros caras, e aí ele volta e sai, e acorda. E ele, aquele sonho foi muito real, não sei o quê, você foi ontem e tal. E aí o Giovanni, que camiseta tu tava ontem? Aí ele tava na reunião, e o cara tava assim, pega aqui o meu cartão, pra quando tu voltar no Japão, tu vir aqui de novo. E aí ele pegou, guardou na camisa. Aí o cara, é verdade, sonho. Que roupa tu tava ontem? Tava aquela camisa ali. Traz aquela camisa pra mim. Vê o que tem dentro do bolso. Não é verdade. Ele tirou do bolso, tava um cartão japonês. Meu Deus. Aí ele, eu tive uma experiência com Deus. Uau. Sobrenatural, cara. Acho que arrepiar contar uma história. Eu tive uma experiência. Sabe, pessoas que assim, buscam experiência com Deus, né? Pode você falar a tua experiência. Uma vez eu tive na verdade eu tive um sonho, e nesse sonho eu tava tocando teclado, meu pai tava pregando, e era uma igrejinha pequenininha, assim, bem pequenininha mesmo. E daí eu lembro que eu tava tocando assim, no sonho eu via minhas mãos tocando assim, né, fazendo fundo. E daí, de repente, no sonho eu levanto os olhos assim, tem uma janela na minha frente, guilhotina. E daí eles levantavam, no caso, no sonho, a janela estava levantada, o vidro, e segurada por um sprayzinho de mosquito, da Bom Ar. E daí eu terminei de levantar a cabeça assim, e tinha aquelas rodas de boi, de madeira. Sim, sim. Uma roda de boi pendurada. E daí uma vez passou anos já, nem lembrava mais, no caso. Anos depois, o pai foi pregar numa igrejinha, não me lembro onde é que era, passando os olhos, assim. E eu tô lá tocando, daqui a pouco eu levanto a cabeça, assim, uma janela guilhotina com um bom ar. E daí na hora me veio o sonho, Não é possível. Não, capaz, nada a ver. Daí eu vou olhar pra cima pra ver. E eu levantei a cabeça e tinha aquela roda lá de boi lá em cima. Então Deus deu aquela experiência que anos depois foi acontecer. Deus mostra, né? Daí terminou o culto, eu fui na mãe. Mãe, a gente já veio uma vez aqui. Ela, não. Daí eu vi,
Essas experiências, né? E é legal, é diferente, né? Quando a gente tem experiência com Deus. Falando assim, nisso, assim, né? De experiência com Deus, se quiser contar uma tua também depois. Tá falando, né, a gente é um ser espiritual, né, e mexe muito sobrenatural. Tu falou assim, é muito sobrenatural. Tu falou umas 4 vezes, sobrenatural. E aí tem a parte da religião, da Umbanda, que usa muito sobrenatural. Tanto que a gente vê fazendo uns testemunhos do cara de bruxo na África. Os caras atravessam parede, meu. Sim. Voo. Os caras voam, tu vê cara bruxo voando, assim. E nós? Por que a igreja em si não usa tanto do sobrenatural? Tu acha isso ou não? Não, acho, tenho certeza. Tenho certeza por Porque a experiência igreja própria, não... né? Assim, a gente que tá com Deus de verdade, Exato. tá ligado? Os caras usam... Tu vai num bandismo, espírito, essa coisa, a parte toda, eles usam muito sobrenatural com as pessoas, até pra convencer. Começa, sei lá, coisa acontecer. E por que a gente não acredita tanto no sobrenatural? Eu acho que... talvez a pregação dos últimos anos, assim, né, da igreja evangélica, ela foi muito de uma libertação de um povo que vivia escravo a uma religião, né? O Rio Grande do Sul, muito mais, e o Brasil todo escravo da igreja católica e muito umbandista também. Sim. Então a pregação dos últimos anos foi muito a respeito de liberdade, de você não precisa de intermédios, de Jesus te ama, né? Jesus é mais poderoso do que qualquer coisa, e tudo isso está corretíssimo. Porém, acabou tirando de nós as disciplinas espirituais, né? Hoje, dificilmente se fala sobre uma rotina de jejum, sobre uma disciplina de 1, 2, 3 dias de oração sem comer e sem beber nada, né? São disciplinas, talvez, de contemplação, de adorar a criação de Deus, de olhar para a criação de Deus e contemplá-la, contemplar as obras da mão de Deus, né? Então, eu creio que o sobrenatural ele é muito limitado pelo ser humano que não se consagra o suficiente para isso. Né? Eu vindo da religião umbanda, eu posso dizer que quando eu tinha a sessão, onde eu ia, eu tinha que chegar por volta das 6, 7 horas para começar às 8, né? Os passes lá, né? Então eu chegava umas 7 horas, sentava na cadeira e ficava esperando a vez de ser chamado. A maioria dos dias eu era atendido à meia-noite. Então eu ficava das 7 à meia-noite sentado numa cadeira dura esperando ser atendido. Quando chegava na minha vez de passar por aquilo ali, eu tinha talvez 10 minutos de contato, 15 minutos de contato com aquela entidade que estava abaixada ali. E aquilo ali tinha que ser tudo para mim, porque eu não tinha mais outra oportunidade que não fosse aquele momento ali. Então aquilo que eles falavam eu levava muito a sério e tentava, né, viver aquilo e fazer os ritos que eles falavam ali. E não que nós tenhamos que voltar a falar sobre ritos e religiosidade de fazer porque eu tenho que fazer, mas eu tenho que me atentar novamente para as disciplinas espirituais que me aproximam de Deus. A disciplina da piedade, de uma vida simples, né? A disciplina da vida simples. Como que nós vamos buscar a Deus se nós estamos 24 horas por dia buscando como ganhar dinheiro, né? Uma vida simples, você tem que separar tempo para o Senhor, né? Falar, não, tudo bem, eu posso alcançar níveis mais profundos e mais altos, talvez, aqui nessa minha empresa, porém, eu vou ser impedido de buscar o Senhor. Então, eu volto com a minha disciplina, né, de uma vida simples, para que eu possa me aproximar de Deus. Então, eu creio que o retirar dessa consagração, talvez porque o povo não quis ouvir, talvez porque nós fomos imaturos, talvez porque a gente não consegue alcançar esse nível, eu não sei o porquê disso. Eu sei que o povo, a igreja em geral, não está mais adepto às disciplinas espirituais, né? Qual foi a última vez que nós nos consagramos em jejum e oração a Deus sem ser por pedir alguma coisa ao Senhor? Eu não quero trocar de carro, não quero trocar de casa, eu não quero uma bênção, não quero uma resposta, eu só quero me consagrar a Deus. Isso é verdade. Então, isso que eu creio que nos falta. A fome e a sede por buscar a presença do Senhor só pelo Senhor. E às vezes até tratar a presença de Deus de qualquer maneira, né? Porque usar, né, lá, quando vai a carruagem, cai, ele não cai, ele não morreu porque ele encostou. Uhum. Ele morreu porque ele tratou de qualquer jeito. Porque ele achou que ele podia tocar na arca do Senhor de qualquer jeito. Uhum. Ele podia segurar... Ele não morreu, não porque ele encostou. Não, ele encostou, morreu. Não. Ele morreu pela irreverência. Ele morreu porque ele tratou... Não, eu tô acostumado com a arca. Uhum. Eu tô acostumado com a presença, então eu posso chegar de qualquer jeito e eu vou ter acesso a ela. Então eu acho que muito disso que acontece. Às vezes as pessoas tratam a presença de Deus de qualquer jeito. Porque às vezes eu acho tão injusto
Eu sempre falo isso, que tipo, os jovens de hoje não vão ver o que Deus fez antigamente, sabe? E eu acho tão injusto isso, pelo menos na minha visão, de imputar isso a eles, a nós, ver essas coisas que Deus fez, mas que o Senhor se levante pessoas que queiram e tratar a presença de Deus, não de qualquer jeito, mas tratar com devoção, tratar com carinho, tratar com inteligência, com sabedoria. Até o Luiz, que está nos assistindo ali, a gente fez um podcast com ele, e a gente falou muito quando ele estava aqui sobre a simplicidade do Evangelho. Simplicidade. A gente faz muita artimanha, muita coisa, mas às vezes é só assim, o simples, sabe? E isso, a gente poder praticar isso, para conseguir ver mesmo que Deus tá fazendo, que Deus vai fazer, o que Ele pode, todo o sobrenatural, né? Eu tava vendo nele, ele tava contando um testemunho de a gente poder exercer esse sobrenatural no Senhor. Uhum. Que às vezes por se acomodar, por tratar de qualquer jeito, tava o pastor Luciano Subirá. Ele contando testemunho que ele ia viajar, e aí ele perdeu a carteira dele. Não sei se você já viu esse testemunho. Já viu? Aí isso me ajuda se eu estiver falando errado, porque menos que eu não entendi. E ele perdeu a carteira dele, que ele ia viajar para fora do país e tinha um documento dentro da carteira. E aí ele começou a orar. Deus, Jesus, me mostra onde está a minha carteira. Mostra a carteira. Aí ele sei que ele olhou para um filme, né? Acho que foi para TV e tava dando, e foi um cara pular, e no que o cara pulou, caiu um negócio. E ele foi lá, um dia ele mais ou menos tinha acontecido isso com ele. E ele começou a orar. E Deus começou a dar o mapa onde estava, né? E aí eu sei que ele viu não sei o que aconteceu, acho que foi outra parte. Ele não é que ele foi. O senhor me mostrou o filme, mas não me mostrou o final do filme. Mostra o final do filme. Aí no final do filme era uma folha andando num córrego e parou numa boca de bueiro parado. E ele, eu vou ir atrás disso. E ele foi, aonde é que estava a carteira dele? Dentro de um córrego parado, perdido. E então isso, eu acredito que é sobrenatural. 100%. Sabe? Deus revelou a ele, mostrou a ele onde tem. Se a gente puder, cada um que está nos assistindo, ter essa semente, sabe? De querer buscar Deus com maior intensidade, né? E devoção. Porque Deus já deu, né? Às vezes a gente não vive o sobrenatural ou experiências pelo simples fato de não querer. Porque, vamos dar um exemplo ali, que nem um exemplo bem bobo assim, mas que nem a minha máquina de lavar. Estragou a máquina. O mais simples é a gente chamar alguém pra arrumar, ou levar pra arrumar. E daí eu, na hora irritado, sem dinheiro, não, vem cá, ungi a máquina, cara. Sim. Tu vai voltar a funcionar. E tá funcionando até hoje. Já fizemos isso algumas vezes. Entendeu? Então, às vezes a gente não vive, às vezes, por não querer. Eu lembro que teve um pastor na São Francisco, na época do pai lá. E um pastor, não lembro o nome dele, mas ele é muito usado assim em cura e milagre, sabe? E daí ele foi, não lembro se foi almoçar ou jantar na nossa casa lá. E daí eu acho que foi o pai que perguntou pra ele como é que começou esse dom de cura, assim, como é que foi? Daí ele, na verdade, Deus falou que queria me usar, mas como às vezes fala com muita gente, né? Quero te usar. E eu simplesmente ousei pregar sobre cura e falei, quem quer ser curado vem aqui na frente. Na primeira oração, Deus curou dor de cabeça. Mas foi simples, tipo assim, ele começou. E às vezes a gente não vive por não... É ação, né? A gente não vive por não ter ação, por não começar. Exato. Por achar que Deus só usa o próximo, não usa nós mesmos. A gente não tem essa facilidade. A gente fala muito sobre o transbordo de Deus sobre a nossa vida, né? E nós vivemos uma geração que ela é contente com o necessário para sobreviver. Se até aqui... Acho que tranco a live de novo. Não, trancou só o meu celular, então. Então, eu tenho só o necessário para sobreviver. Se até aqui eu não vou pro inferno, já estou contente, já é o suficiente. Então, acaba que as pessoas nem têm a percepção de ouvir a voz do Senhor que Deus quer usar elas, né? A maioria das pessoas está tão focada, né, na solução dos seus próprios problemas que esquece de cultuar Deus. E buscar o Senhor em primeiro lugar e tentar ouvir, né, pelo menos o que o Senhor quer fazer, para depois começar a tomar essas ações de fé.
Então eu creio muito nisso, né? A disciplina espiritual, voltando a falar nesse assunto, é algo que Deus fala muito conosco, né? A Igreja Batista bate muito nessa tecla. A disciplina espiritual é muito necessária para a vida cristã. Porque eu não posso simplesmente ter aquilo que é para mim. A palavra me promete um rio de água viva jorrar, né? Sim. Pela eternidade. Então eu preciso descobrir esse rio que jorra dentro de mim. E ele só jorra quando eu estou disposto a buscar, quando eu estou disposto a orar, quando eu estou disposto a orar pelo meu irmão, quando eu não estou mais preocupado em eu ser o ungidão de Deus que faz a obra do Senhor na igreja, mas sim, Senhor, cura essa pessoa para que ela pare de ter essa dificuldade, né? Senhor, proveja sobre a vida dessa pessoa para que ela não tenha mais necessidade, que eu seja usado para isso, mas que ninguém fique sabendo disso. Então nós estamos vivendo muito ainda um culto de nós mesmos dentro da igreja, né? Eu vou fazer porque eu quero ser a pessoa especial, eu quero que as pessoas me olhem dentro da igreja e falem, aquele irmão é usado por Deus, que bênção. E no fundinho o nosso ego, ele mascara, né? Sim. Ele nos mascara com a vontade de Deus. Então o que nós temos que aprender a fazer? A disciplina espiritual em secreto, para que o nosso ego morra e o Senhor viva. Quanto mais de mim existir, menos do Senhor existirá. Quanto mais do Senhor existir em mim, menos de mim existirá. Né? O Antigo Testamento ele já mostrava isso, que cada vez que o povo fazia algo que era conforme a vontade de Deus, a glória da nuvem de Deus descia e tapava tudo e ninguém enxergava mais nada. Todos eram tomados da glória, não tinha mais como olhar, os sacerdotes não se enxergavam mais uns aos outros, porque a glória de Deus estava naquele lugar. Então quando a glória de Deus está sobre a nossa vida, nós não podemos dizer mais nada do que eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. Não tem nada mais de mim. A graça de Deus em mim, operando. E eu creio, né? É uma opinião própria, uma observação minha, né? Alguém pode discordar, até colocar nos comentários uma visão diferente. Mas eu creio que nós vivemos ainda muito um culto de nós mesmos e esquecemos de morrer para que Ele viva. Né? Como diz Romanos 6, se eu for semelhante a Ele, né, na crucificação dos meus pecados, eu também serei semelhante a Ele na ressurreição e na vida eterna. João 3 vai dizer, né? Aqui, quando, eu acho que é João 3, quando ele fala ali, os discípulos de João perguntam, mas aquele que é o Messias, aí João vai dizer para eles, agora a minha alegria é completa, porque eu sou amigo do noivo, e Sim. que ele cresça, e que eu diminua, né? E é bem isso aí. Pessoal, a gente falou de uma palavra-chave, pessoal que está nos assistindo aí, vamos ver quem vai, valendo agora, uma caixa de sabonete na loja da Esther. Qual foi a nossa palavra-chave aí, quem está nos assistindo? Pode já ir falando. Ver se alguém está nos assistindo também, né? Já vou... Não, a Sara tem que dar uma chance pros outros. Ih, essa aí é... Não estão assistindo, hein? Renato. Não estão. A minha esposa agora. Ah, acertou. Ah, Cajado era a primeira palavra. cavada era a primeira, isso é verdade. Anderson, mais uma palavra para no final a gente estar sorteando aí uma palavra. Nós falamos sobre cajado, Espada. nós vamos falar sobre anel. Anel. É uma aliança. Aliança. Então a nossa palavra no nosso último valendo um livro, tá bom? É anel. Então no final da live agora, o último, pra gente já encerrando, é anel, tá bom? A gente sempre faz uma pergunta assim, para quem a gente aprendeu e a gente vai aprendendo, como é que tu se enxerga daqui 5 anos? Daqui Assim, 5 como é que tu anos. te vê, tanto o pessoal quanto na igreja, como é que, de modo geral, assim, como é que tu se enxerga daqui 5 anos? Bom, vamos tentar resumir então. Eu sou uma pessoa que tem muitos objetivos, né? Mas vou tentar resumir. Eu me vejo, eu tenho uma palavra que Deus me deu quando eu me converti. Talvez a pessoa nunca vai lembrar, mas uma oração que eu recebi nos primeiros meses de conversão, num apelo, né? Que eu estava indo lá e recebi a oração dos irmãos, e um dos irmãos orou por mim e falou: o Senhor quer te fazer um pai de multidões. E essa palavra queima dentro de mim desde o primeiro dia que isso foi falado. E o que seria essa pai de multidões? O pai de multidões para mim é ser um exemplo na terra. Então eu vejo daqui a 5 anos eu gostaria de ter filhos, eu não tenho filhos biológicos ainda, né? Então eu gostaria de ter filhos, 1, 2, 3 filhos, 4 filhos, se Deus permitir. 5 anos, Sara, te prepara. 5 anos, vai se preparando. Um por ano. Ter filhos biológicos e continuar com aquilo que Jesus nos mandou, né? Discipulado. Eu consigo ver hoje pessoas que nós discipulamos há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos atrás, e como está a vida dessas pessoas hoje. E para mim, na minha opinião, isso é ser pai de multidão.
Porque aquele que foi o meu discípulo um dia, não o meu discípulo, né? Porque todos são discípulos de Cristo, mas aqueles que eu fui o facilitador dessa pessoa para que se aproximasse de Cristo, hoje está dando frutos. Né? Então nós temos várias pessoas que andaram conosco há anos atrás, que hoje nós podemos ver liderando ministérios, frutificando, discipulando outras pessoas, compartilhando a mensagem do Senhor. E isso é o que queima no meu coração. Então tudo que eu faço, eu vejo que eu preciso multiplicar. Eu preciso transbordar. Então daqui a 5 anos eu espero ter filhos biológicos, mais filhos espirituais ainda, que Deus nos conceda. E eu empreendo hoje, Deus nos deu empresas para gerenciar, eu e o meu sócio, nós temos 3 empresas hoje, a principal delas é sobre energia solar, né? Quer fazer uma propaganda, Monte Sião Energia Solar, temos o melhor negócio para você. Ele esperando. Monte Você Sião dá o Energia endereço Solar. da empresa aí. É, do lado da Igreja Batista Filadélfia, né? Monte Sião, é na frente do Assum Ferver, na Fernandes Bastos ali. Bem fácil de achar. Se achar o prédio da Batista, que é gigante ali, do ladinho tá Monte Sião. Então nós empreendemos também, e o meu sonho daqui a uns 5 anos talvez seja ter vendido a minha empresa e estar integral no ministério e fazendo só a obra do Senhor. Porque eu tenho certeza que... Tu sabe que é isso que vai acontecer, né? É assim, Porque que eu quem creio. conhece e te vê e te acompanha sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Até o Douglas Gonçalves, ele falou uma vez, talvez você não vai ser a pessoa que vai pregar para 1 milhão de pessoas. Sim. Mas aquela pessoa que está pregando foi você que discipulou. E é isso, né? É o pai de multidões, né? Falando nisso, teve uma pergunta aqui que mandaram para nós sobre discipulado. Uhum. Quais são, assim, as dificuldades, quais são os enfrentamentos para discipular uma pessoa? Tá. O que Pode nos explicar, assim, o que é um discipulado? Primeiro eu vou falar sobre o que eu entendo, porque nós não somos especialistas em discipulado ainda, né? Uhum. Batista Filadélfia de Tramandaí falando novamente ali, né? Nós vivemos em célula há mais de 10 anos, então dentro da célula existe já esse nível de discipulado, mas não um discipulado intencional. Existe a liderança da célula, os irmãos mais velhos que aconselham e ajudam uns aos outros. E desde 1 ano e meio para cá, 2 anos, nós estamos estudando intensivamente, intencionalmente sobre discipulado e aplicando isso já, né? Começando com um pequeno grupo e depois multiplicando para que toda a igreja seja alcançada. Então nós não somos especialistas no assunto. Até onde nós sabemos... Mas no caso dentro do que até onde vocês já onde alcançaram, funciona, né? né? É isso. Como funciona para nós hoje, como nós entendemos de Deus. O discipulador, como eu falei, ele é um facilitador do discípulo ser discipulado por Cristo. Então, vamos dizer que o Misa é o meu discípulo. O meu papel como discipulador do Misa é fazer com que ele seja parecido com Jesus. Que ele seja discipulado diretamente por Cristo. E por que ele não é já diretamente discipulado por Cristo? Porque é o irmão mais novo. Ele precisa ser ainda ajudado, auxiliado, né? Nós somos facilitadores. E dentro dessa facilitação, o que acontece? Eu, como discipulador, vou me reunir com um grupo de pessoas, ou talvez individual, e ali nós vamos criar um ambiente de discipulado, onde nós vamos promover a graça de Deus, a aceitação, a afirmação, a prestação de contas e a frutificação. Então, se você chegar diante... Pode repetir, pessoal, pegar bem direitinho, hein? Vamos ver se eu consigo. Um ambiente de graça, né? Um ambiente de aceitação, é o amor incondicional. Não interessa o que tu vai me confessar nas primeiras vezes. Não interessa que o que tu vai me pode vir confessar. o que vem, né? Não, pode vir o que vem. É um ambiente de amor, de aceitação como Cristo nos aceita. Depois, um ambiente de afirmação. Né? O que é esse ambiente de afirmação? É falar, Misa, tu é filho de Deus. Deus tem mais para ti do que isso. Apesar de tu ter cometido erros, o Senhor tem propósito sobre a tua vida. O Senhor vai te usar. Então, é a afirmação. Depois disso, é a prestação de contas, que é o seguinte. Tu entendeu agora, Misa, que por que tu não pode continuar nesse pecado? Entendi. Então tá, semana que vem tu vai me dizer como é que foi a tua semana para saber se tu conseguiu permanecer sem esse pecado. Então, prestação de contas. Além dessa prestação de contas do pecado, que a gente crê que não é para sempre, nem deve ser para sempre, né? Nós prestamos contas sobre leitura bíblica, sobre estudos, né? Algumas didáticas. O que nós estamos crescendo espiritualmente. E a frutificação. Então, chega num momento que esse discipulado ele não é para sempre, 1 ano, uma virada de 1 ano, a gente reavalia, pergunta ao Senhor, troca o discipulador. O discipulador, por exemplo, o Misa foi discipulado por mim 1 ano. Ele cresceu, começou a dar frutos. Ele viu que aquilo que eu tenho para dar para ele já não é mais o suficiente. Ele precisa de um outro discipulador e ele troca. E eu começo a discipular alguém que chegou há 1 ano atrás na igreja.
E assim vai. E assim Até a gente porque vai. acredito que tem cada um é mais pra iniciante, outro é mais avançado. Exato. Deve ter uns graus assim, né? E De cada perfil o mesmo, discipulado ele foi muito prejudicado também no Brasil por um preconceito de um modo errado de discipular as pessoas, né? Às vezes a gente entendeu, ou as pessoas entenderam que o discipulador era como se fosse o dono daquela pessoa. Não, o Miz é meu discípulo. Então, se ele vai trocar de carro, ele tem que falar comigo. Se ele vai comprar uma casa, se ele vai mudar de emprego, ele tem que me avisar, porque eu sou o discipulador dele. Então, se Deus não falar comigo, Misa, não se mexe. E aí acaba se tornando um ídolo na vida daquela Sim, pessoa. aí atrapalha. Né? Então, quando a gente fala às vezes sobre discipulado com algumas pessoas que não entendem sobre discipulado, ficam apavoradas, né? Mas como assim? Como é que vai ser? Cara, é só uma pessoa facilitando o teu encontro com Jesus. É a tua caminhada na fé. Ah, legal, gente. E hoje tu tá como líder de jovens, né? Sim. Como é que foi assim pra ti aceitar esse desafio, que a gente sabe que não é fácil? Não. E Tô até com umas como- barbinhas brancas já. E como tu tá lidando com isso até hoje, no caso? Contar um pouco sobre isso aí, as dificuldades, as Cara, bênçãos. eu acho bem peculiar isso, porque até hoje eu não me enxergo como uma pessoa que tinha dons e características de liderar jovens. Eu sou uma pessoa que sempre pareceu mais velha. O Senhor me chamou para cuidar de jovens quando eu tinha 22 anos. Quando eu tinha 22 anos, eu parecia ter 42. As pessoas já olhavam para mim, cara, tu é um tio, meu Deus. Sim, já me nada a ver, chamavam sai de tio daqui, na igreja. sai já. daqui. Nada a ver. Eu tinha conversas muito mais sérias, assim, porque eu amadureci muito rápido, né? Casei com 17 anos. Então, com 22 já era 5 anos casado. Então, né? Já era uma caminhada longa. Já era sofrido, quer dizer. Já era. Ainda mais uma pessoa judiadinha do sol, assim, não dá. A maresia. Mas, enfim. Não sei a graça de Deus, eu entendi sobre paternidade, entendi sobre ser uma referência, e é isso que eu tentei me tornar esse tempo todo, né? Um espelho mesmo, errando mesmo, às vezes não conseguindo ser aquilo que Jesus gostaria que eu fosse, mas sempre perseverando naquilo que é a vontade do Senhor. Mas quando eu tinha 22 anos, 2 anos de convertido, apenas nós estávamos num evento de algumas igrejas reunidas, e eu lembro que naquela época ali, novo convertido, né? Acho que 1 ano e meio, 2 anos de convertido por aí, não sei a data exata. Era 2015 isso. Eu estava ali meio que naquela depressão, né? Às vezes tem altos e baixos da vida cristã, eu estava lá no baixo. Fazia umas 2 semanas que eu não falava com o Senhor, nem orava. Estava bem depressivo mesmo, assim, na fé, né? Isso que eu já era líder de célula. Então eu já estava lá, mas estava passando por uma dificuldade. Cheguei naquela reunião lá, todo mundo orando, eu nem prestei atenção no que estava sendo pregado. Tava conversando com uns amigos que estavam lá, galera da nossa idade, assim, e aí teve o apelo. Quando teve o apelo, eu falei, cara, eu vou lá, o que eu tenho pra perder? Vou no apelo, Sim. né? Tô aqui mesmo, vamos lá. Eu cheguei no apelo lá, sem pretensão nenhuma, e fui orar a Deus, né? E o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Hoje eu te entrego os jovens da tua igreja. E eu falei, não tem como. Não tem como, eu não tava orando, não tava buscando, estava fora, totalmente fora da curva. E eu pensei, cara, isso tá errado. Só que eu lembro que naquele dia o Senhor me renovou no Espírito. Eu lembro que eu chorei muito, assim, o Senhor me batizou novamente no Espírito. Eu lembro que aquilo reavivou minha fé. E aí fui pra casa, conversei com a minha esposa e falei, amor, tem uma notícia que eu não sei se é boa. Senta. E nós estávamos sem liderança jovem na igreja naquele tempo, assim, né? Nós não tínhamos líderes, estava recém começando o trabalho. Tinham até passado alguns líderes, mas não tinha naquele momento. E eu falei com a Sara e falamos, cara, se é de Deus, isso vai perseverar, porque tudo que Deus promove, Ele vai sustentar. Então, vamos deixar quieto, vamos orar nós dois aqui, se o Senhor estiver nos chamando, o Senhor vai falar alguma coisa. E aí passou algumas semanas, nós estávamos frequentando a reunião de mentoreamento, né, a reunião de liderança da igreja, como líderes em treinamento, e o pastor Juliano olhou para nós um dia e falou, olha, eu acho que nós estamos sentindo uma direção de Deus para o Anderson e para a Sara começar um trabalho com jovens, e assim, do nada, sem ter falado conosco antes. Só falou, não, então a partir dessa semana começa uma célula com jovens, e aí eu liderava a célula na minha casa, ali no Indianópolis, e liderava a célula dos jovens, e assim começou o trabalho. Foi e é muito desafiante, mas eu vou dizer que quando vem do Senhor, até o fardo pesado é leve. Com certeza. Né? Então, eu vou dizer que eu sou Quem apaixonado... corre porque quer não cansa, né? Eu sou apaixonado por jovem, eu sou apaixonado por lidar com pessoas mais novas. Cara, falar pra mim sobre uma geração perdida, nós vamos discutir aqui até amanhã de manhã, porque a geração que vai trazer a volta do Senhor Jesus é a geração mais nova. Sim, porque aquela hora eu falei, cara, eu não aceito quando falo isso pra Não nós. aceito, não aceito. Também fico até bravo. Não fala perto de mim. Não, de mim também Eu não, sempre somos brinco. dois. Não fala perto de mim que eu não vai falar alguma coisa que eu não gosto. Somos dois. E, cara, entre altos e baixos, assim, nós podemos
cuidar de algumas pessoas. Não foram muitas, assim, né? Nosso ministério nunca chegou a ter centenas de pessoas. Mas nós podemos ver a mão de Deus poderosa, assim, agindo na nossa vida. E eu lembro de uma situação que eu falava para o Senhor: Senhor, eu tô aqui até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai levantar um líder de jovens? Eu falava isso, eu falava de culto. Eu pegava a palavra no culto e falava assim: olha, hoje eu vou pregar para vocês, não sei semana que vem eu vou estar aqui, porque eu não me via como líder de jovens. Eu via que eu estava ali tapando um buraco, talvez, o Senhor estava... Até chegar outro. Exatamente. E aí começou o Senhor mandar pessoas com doenças e problemas psicológicos, assim, né? E o Senhor começou a nos usar para curar essas pessoas. E quando esses jovens começaram a ser curados, e esses jovens que estavam condenados e fadados a uma vida terrível nessa terra, eu vi que essas pessoas começaram a se converter e voltar a Jesus. Eu falei, cara, é isso, eu me encontrei, Achei isso aqui. meu lugar. Eu lembro que teve uma situação marcante, né? A gente falando sobre o sobrenatural de Deus, que tinha uma menina que chegou pra mim num determinado culto e falou: cara, eu preciso conversar contigo. E eu vi que o semblante dela tava caído, assim, né? E aí a minha esposa não tava na hora, eu chamei outra jovem que tava um pouquinho mais madura na fé e falei: ó, vamos conversar com a fulana aqui que ela tá precisando de um auxílio. E aí a gente foi conversar com ela separado. E ela falou: ontem eu botei uma corda no meu pescoço e eu me atirei. E a corda, eu não sei por que eu tô viva hoje, eu não sei por que a corda não me segurou, eu não sei por que arrebentou, eu sei que eu tentei me matar e já não é a primeira vez. E ela mostrou, assim, que ela tava com um blusão, as marcas das cordas. E eu falei: Jesus, cara, essa geração precisa de ti, Senhor. Eu lembro que aquele dia eu não pude fazer nada, eu só abracei ela e chorei junto com ela. E a menina que tava junto abraçou ela e chorou junto. O Espírito Santo encheu aquela menina naquela noite, sabe? E não é São Paulo. E ela não... É Tramandaí. Eu falo muito isso, sabe? Esse tipo de coisa, cara. A gente que nasceu aqui, a gente fala assim: isso acontece só em São Paulo, no Rio de Janeiro, não sei o quê. Não, é Tramandaí, cara. E aquela menina, ela não perseverou na fé, mas tu sabe que ela, de vez em quando ela volta. Passam 6 meses ela volta, passam 6 meses ela volta. E quando ela volta, ela fala: cara, eu tô vivo porque o Espírito Santo me tocou, porque eu ia tirar minha vida e o Senhor me achou. E tantos, né, que enfrentam isso. Né? Isso a gente passou por várias situações, sabe? Não, ela foi um exemplo que me marcou muito, porque eu vi Jesus curando ela ali, sabe? Libertando ela naquele momento. Mas tiveram outras situações. Um dos jovens que andou conosco um bom tempo também, ele no final do culto, ele me abraçou chorando. E ele falou: cara, eu vim com tudo pronto para me tirar da plataforma. Eu só falei: Senhor, eu vou passar aqui nessa igreja antes. Se o Senhor não falar comigo, eu vou me matar. E naquela noite ele se entregou para Jesus e teve a vida transformada e tá vivo aí hoje, andando por aí. E claro que muitos não perseveraram, outros muitos perseveraram. Sim, e assim que é a caminhada, né? Esse dia, não sei onde é que foi que eu ouvi falar. A gente fala assim: a gente discipula, a gente faz não sei o quê. Por que às vezes as pessoas não continuam, né? Sim. E eu acho que tem a parte que é com ela também, né? Sim, Deus nos deu aquela... É isso, acontece. O semeador saiu a semear. E algumas sementes caíram em terra boa e outras não. Até as situações que às vezes acontecem. Deus, será que eu tô sendo um mau líder? Uhum. Será que eu já sofri muito eu tô fazendo uma estratégia errada? Será que não sei o quê? Porque por que esse aqui tava aqui e agora não tá mais? Sim. Ou se perdeu, né? Mas é isso aí, né? A graça é... Nem todos querem, né? Já sofremos muito com isso, mas graças a Deus que hoje a gente consegue ver um ministério um pouco diferente. Nós tivemos alguns meses assim de uns meses sabáticos para cuidar da nossa casa, da nossa família. E quando nós retornamos agora, nós temos um líder em treinamento cuidando de adolescentes, um líder em treinamento cuidando de jovens. E nós discipulamos eles e ajudamos, auxiliamos naquilo que a gente pode fazer, mas já está um pouco mais fácil. A gente pode ver já o fruto da multiplicação, assim, né? E como é que foi a pandemia para vocês lidar lá? Foi terrível. Os jovens, falando dos jovens em geral. Terrível. A gente tava numa crescente muito grande, assim, nós encerramos aquele ano de 2019, a pandemia começou em 2020, né? Nós encerramos o ano de 2019, ali naquele verão, nós estávamos fazendo o culto, assim, para 60 pessoas, mais ou menos. Culto de sábado, né? Culto de sábado de jovens, e nós recebíamos pessoas de outras cidades, né? Vinha Porto Alegre, vinha Capão da Canoa, vinha Osório, e eles vinham ali naquele culto e eles falavam: cara, a gente precisa desse mover que está acontecendo, que o Senhor está movendo aí na igreja de vocês. E, cara, nós estávamos muito avivados naquele momento. E veio a pandemia, e a pandemia nos bateu forte. Nos bateu forte. A gente voltou assim, a recuperar a galera agora que nós estamos conseguindo fazer um trabalho para 20 pessoas.
né, 20, 25 pessoas. Então a gente apanhou bastante. Na verdade, nós sobrevivemos, né? Todos nós sobrevivemos. Sim, com Nós, como certeza. líderes, sobrevivemos e tentamos passar por isso e tentar aqueles que estavam mais próximos buscar, os que estavam mais distantes, a mãe não deixava sair de casa de jeito nenhum, tentavam por chamada de vídeo, não dava certo. Então foi pela oração e pela misericórdia de Deus, mas muitos se perderam, sabe? Muitos se perderam. Muitos que estavam, tu podia dizer assim, cara, que líder maduro, e acabou desviando e se perdendo na pandemia. E foi muito doído pra nós, assim. Não, com certeza. Qual é a maior dificuldade que tu passou assim como líder de jovens? Qual é a maior dificuldade de ser um líder de jovens? Ou na Batista não tem dificuldade assim que nem nós? Meu Deus. Não, eu fico com os cabelinhos cada dia mais branco, né? Mas tem muitas dificuldades, né? Muitos. Mas como eu falo, né? O peso, para quem tem um chamado, ele não é tão pesado assim. Então nós passamos por muitas dificuldades em momentos que nós nos afastamos do ministério. Já aconteceu de, às vezes, 4 casais de líderes virem tomar conta daquilo que nós estávamos fazendo e voltar correndo e falar, cara, não dá, não tem como tomar conta disso aqui, a gente não dá, volta e assume a bronca aí. Não que tenha algum mérito em nós, sabe? Sim, mas certeza. no chamado que Deus nos deu para viver. Então, para nós, apesar da dificuldade, ainda assim nós éramos gratos a Deus e vivíamos aquilo feliz. Mas eu posso dizer que o que mais nos machucou durante os anos foi no sentido... Vamos encerrando pra não te... Não, eu tô por vocês. A gente fala, não, mal, 2 horas é muito. Vamos ver se o pessoal aguenta ouvir eu falando mais um pouco, né? Aguenta. Quando o pessoal tá assistindo aí, tá entrando, muita gente acaba assistindo e não segue a página. Então, Segue, segue nos outros. segue, compartilha. A gente tem um canal no YouTube também que a gente tá começando aí. Esse Indcast também no YouTube. Legal. Vamos divulgar lá pra nossa galera. Isso, aproveita enquanto a gente É que responde aí a os nossa whats. ideia mesmo era fazer a live pelo YouTube, né? Só que o YouTube tem muita regra pra fazer ao vivo. Ele deixa assim, se a gente gravar aqui e postar lá, Claro. dá. Só que ao vivo tem que ter mais de 1.000 seguidores, tem que ter... Sim. Tem umas regrinhas, né? E a gente tentou uns aplicativos ali, mas não deu muito certo, né? E pra conseguir fazer, aí tem que ter um notebook, tem que ter um computador, tem que ter uma estrutura melhor. Aí uma placa de vídeo, né? Não sei. Mas a gente favorece o alcance da live pelo Instagram, pelo menos, né? A aí gente já vamos fazendo aqui, daqui a pouco até a gente conseguir... O alcance do Instagram é Tem muito... Claro, hoje a gente tem um estúdio aqui bacana, assim, quem não conhece, não sabe o tamanho do Da minha estúdio que é sala, aqui, né? da minha sala. Que tudo é custo, né? Então, a gente Claro, vai devagarinho melhorando, né? Mas o Senhor vai provendo, né? Aquilo que Ele promove, Ele sustenta. É verdade. Deus não dá Mas falamos- a visão sem provisão. Exato. Mas falando sobre a dificuldade, o que mais nós sofremos foi a falta de auxílio, né? Até que nós conseguimos passar o tempo de maturação, de termos discípulos jovens, né? Porque a gente pegou eles com 13, 14, 15 anos, né? Até que a gente pudesse levantar alguns a líderes, né? Ou pelo menos a líderes em treinamento. Nós passamos muito problema de falta de braço mesmo, né? Às vezes a gente chegava na célula na terça-feira, a gente leva a célula dos adolescentes lá para a igreja e nós tínhamos 25 adolescentes na célula e eu e a Sara se batendo de um lado pro outro para cuidar daquela galera. Sim, E às sozinhos. vezes nós começávamos o aconselhamento 6 horas da tarde, aí ia até 8 tinha célula, 9 acabava, das 9 até umas 10, 10 e meia, terminando o aconselhamento, passando, né, a volta na galera e todo mundo com problemão, nenhum adolescente chega hoje com, tô brigado com meu pai. Não, eu tô fumando maconha, já tô transando, eu gosto de menina, a menina falando que gosta de menina. O menino que já tá, né, fazendo alguma outra coisa mais grave, assim, já tá brigando na escola. Então todo mundo já chega com um problemão gigante. Ninguém chega com, Tem que hoje eu defender tudo discuti ali com meu sozinho. colega. Então cada assunto ele leva tempo, cada assunto é pesado, cada assunto precisa de oração, de aconselhamento, de tempo com aquela galera. Sim, tu não pode tratar rápido, né? Exato, então Paracetamol vai embora. isso foi a nossa maior dificuldade. Agora que nós estamos de novo pequenos, vamos dizer assim, né? A igreja nunca é pequena, né? Uma pessoa já é o suficiente para Jesus fazer a obra dele. Mas quando nós estamos de número reduzido de pessoas, agora está um pouco mais fácil de nós estruturarmos. E também essas pessoas que estavam conosco há 5 anos atrás, hoje já tem 20, 21, 22 anos. Sim, E essa já galera estão mais agora maduros, está né? nos auxiliando a cuidar deles também, né? Mas é um problema geral, né? Na Assembleia, na Batista, na Madureira. É a falta de apoio da igreja, às vezes, ou de obreiros, né? Mas às vezes eu tentei, eu sou líder de jovens há 7 anos, já 7 anos e meio mais ou menos, eu e a Sara.
Somos líderes de jovens há esse tempo. E eu já passei por todas as fases. Já passei pela a fase da empolgação, a fase do avivamento, a fase de achar que eu vou mudar a igreja, a fase de eu achar que eu vou fazer algo novo, diferente, que toda a igreja vai ser impactada com aquilo novo que eu tô fazendo, achando que, sei lá, já passei pela fase de achar que só nós fazíamos algo e ninguém mais da igreja fazia nada, já passei pela fase de achar que a liderança não ajudava, que o pastor não ajudava, já passei por todas essas fases. E hoje eu enxergo que, cara, sem chamado, não adianta. Sem chamado, nós vamos pegar o cajado e bater na rocha. Quando Jesus está falando, não bate na rocha, fala para a rocha, que ela vai jorrar água. Então, quando nós não temos o chamado, se nós colocarmos pessoas ali que não foram convencidas pelo Espírito Santo de fazer aquela obra, elas vão machucar a noiva. E elas não vão fazer com que as coisas perseverem. Vão chegar lá e vão pregar que a geração está perdida. Quando, na verdade, deviam estar pregando, cara, vocês são a última geração. Vocês são os escolhidos por Jesus para viver o último chamado dele. O último avivamento, o último despertar. Vocês são especiais. E a galera que não tem chamado já chega, ó. Não adianta ter um monte de gente também, mas Sentando não estarem na mesma visão. Não adianta. Sem o chamado para cuidar de jovem, ninguém persevera. E não persevera em nada, né? Sem o chamado, sem entender a revelação de cuidar de pessoas, da pregação do evangelho, de ministrar um louvor, né? De tudo isso. Nós não entendemos o chamado, não persevera, não adianta. E pra gente já indo mais pro encerrar, poder deixar uma palavra pros jovens que estão nos assistindo hoje. Poder deixar uma palavra para eles aí de encorajamento, alguma coisa assim, no sentido de Deus tocar no coração. Amém. A palavra que ela é viva em nossos corações e que é o lema do nosso Ministério Jovem é Romanos 12, 1 e 2. Fala sobre não se conformar a esse século, a esse mundo, mas entregar-se a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, ter a sua mente renovada e a transformação através dessa mente renovada. É para que aí então nós possamos alcançar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Então a nossa pregação sempre é, cara, existe algo a mais que você não viveu ainda. Jesus tem algo novo para te dar. Talvez as suas experiências, aquilo que nós vivemos até agora, possa dizer, não, mas o legal mesmo é namorar. Mas o legal mesmo é assistir Netflix. O legal mesmo é fumar maconha. Cara, mas tem algo novo que Jesus quer te dar. Basta que nós venhamos a renovar a nossa mente para encontrar esse algo novo. Basta que nós venhamos a dar a oportunidade para Jesus nos mostrar uma nova realidade de vida, né? Não ser conforme ao mundo, não aceitar aquilo que o mundo está falando de primeiro momento, mas dar o benefício da dúvida para que Jesus possa nos mostrar essa nova realidade de vida. Então a mensagem que eu deixo a todos é: Jesus tem um propósito para a tua vida. Jesus tem um propósito para a tua vida. E talvez isso possa ser banal e clichê para muitas pessoas, mas quando alguém entende isso, tudo muda. Esquece. Se Jesus tem um propósito para minha vida, então eu não posso desperdiçar minha vida com coisas desse mundo. Se Jesus tem um propósito para minha vida, então eu não posso perder tempo com pecados, com distrações, com desejos e coisas aqui dessa terra, porque Jesus, o cara que é o Salvador do universo, tem um propósito para minha vida. Então essa é a mensagem que eu deixo. Não se conformem a esse mundo, mas se entreguem a Deus para experimentar uma nova vida. Não, show de bola. Vamos falar mais a outra palavra-chave, pessoal. Antes aí, pra gente já quase encerrando. A gente falou, último, pra gente encerrar, valendo um livro na loja da Esther. Não esqueça, você que tá nos assistindo aí, tirar um print, compartilhar, marcar a gente na página lá, tá bom? A Edara já é cliente da minha mãe lá. Ganhou um livro, então. Amanhã já pode retirar na loja lá com a loja da Esther. Anderson, queria te agradecer por estar dando esse tempo precioso. E antes disso, queria que tu deixasse o endereço da igreja, aqui de qual os horários dos cultos, mais ou menos alguma célula. Eu não sei se endereço de célula é muito, né? Mas da igreja lá para conhecer o trabalho de vocês, poder continuar ouvindo esse homem de Deus aí. Pode dar os teus endereços. Amém. Nós estamos hoje na Fernandes Bastos 1074. Fernandes Bastos 1074. É na frente do Leve Mais, né? Que é antes era o Assom, e da Ferveira ali, daqueles prédios. Quem quiser um endereço de célula para acompanhar, o jovem que está escutando, quer participar do nosso movimento, eu aconselho que encontre a nossa página no Instagram, isso. Igreja Batista Tramandaí. Ali você pode chamar, mandar um direct que a gente vai te direcionar. E quem quiser seguir o nosso Ministério Jovem no Instagram é Ministério Out, A-U-T-H. @ Igreja Batista Tramandaí, né? Fila da Tramandaí. Pra botar Igreja Batista já vai achar. E siga o pessoal lá, tem os cultos sábado às 8 horas. 7h30. 7h30, todo sábado, né? Todo sábado. E domingo
7h30 também. Às 7h30 também. Você que tem que conhecer a Igreja Batista de Tramandaí, vocês são convidados especiais para estar lá cultuando a Deus e adorando a Ele. Amém. Anderson, Amém. sem palavras, obrigado por pela tudo. parceria, Daniel. Desculpa a nossa, Obrigado pelo esses convite. nossos erros aqui. Queria te agradecer. Incapacitações. No abraço pro pastor Juliano. que Eu tá nos quero assistindo. voltar mais vezes, espero ser convidado. Amém, em nome de Jesus. Amém. Não, a gente vai fazer. Até a nossa ideia, eu tava falando antes com o Anderson ali. A nossa ideia é juntar todos os líderes de Tramandaí junto aí para fazer um podcast com todo mundo, com uns 4, 5, pelo menos as igrejas que a gente tem mais acesso aí. Pra Bacana. gente junto a conseguir fazer o reino avançar com maior facilidade. Amém, glória a Deus. Amém. Então tá, pessoal, valeu vocês que ficaram aí do início ao fim, vocês que ainda vão assistir, que Deus abençoe você e sua casa. Valeu, um abraço, Amém. Deus abençoe. até a próxima. Glória a Até Deus. mais, é nóis. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas outro servo.